Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO. E hoje vamos receber aqui na nova sede da Exame, ele que lidera no Brasil uma das maiores empresas de beleza do mundo, Marcelo Zimit, CEO do grupo L'Oréal no Brasil. E hoje vamos falar com Zimit sobre carreira, lições de liderança e o futuro desse negócio bilionário no Brasil. Fica com a gente, o De Frente com o CEO começa agora. Marcelo, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada por ter vindo até aqui, a sede da Exame. Sinta-se em casa. E para começar nossa entrevista, eu quero conhecer quem é o Marcelo antes dessa cadeira de CEO. Conta pra gente um pouco da sua origem, onde você nasceu, com quem você foi criado e como você ingressou no mercado de trabalho. Vamos lá. Brasileiro, apesar de ter morado já quase metade da minha vida fora do Brasil, nasci em São Paulo. Hoje meio que virei quase carioca já. Tive uma infância, acho que normal, de escola. Sempre fui sempre tive muito prazer em fazer esporte, então acho que isso é uma coisa que me acompanha até hoje. E em relação à profissão, realmente eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje e trabalhando na indústria que eu tô trabalhando hoje. Acho que eu sempre tive muita curiosidade sobre questões de comportamento humano, né, de relações a marketing também. Então toda a minha carreira foi em relação a marketing, aprofundar um pouco essa questão de entender comportamento, como influenciar e como realmente gerar venda. Acho que eu sempre tive muita vontade de conhecer e me aprofundar nessa área. E, consequentemente, também tinha essa curiosidade de conhecer novas culturas e viajar e conhecer o mundo. Então, a carreira foi meio que naturalmente indo para a carreira de marketing, depois entrar em multinacional e com isso conseguir, então, atingir essa ambição de ter uma carreira internacional, que surgiu já no comecinho da minha carreira. Morei já em alguns países, em vários lugares do mundo, continentes. Primeira vez fui em Nova York, depois eu fui morar na República Tcheca, Eslováquia e Hungria. Depois eu morei no Equador, depois morei também um pouco na Argentina, no México e agora no estado do Rio de Janeiro. Mas quais características, você olhando para trás, você vê que foram fundamentais para você chegar a um cargo de CEO tão cedo? Acho que teve uma mistura acho que teve dois fatores. Acho que o principal, eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa. Então, não simplesmente de me acostumar com o status quo, com o que me era apresentado, eu sempre queria entender um pouco além, né? O que está por trás, onde mais que eu posso explorar, etc. E eu sempre tive no início da minha carreira essa vontade de realmente ter uma carreira acelerada. Então, eu sempre perguntava muito quais eram os objetivos, ou quais eram os dados, o que precisava ser alcançado nesse projeto. E eu sempre tentava já negociar o meu próximo passo. Então, eu falava assim: tudo bem, esse é um projeto de 2 anos, se eu entregar em um ano e meio, você me daria tal posição para isso me trazer complementaridade de conhecimento? Então, acho que foi um pouco isso, foi uma questão de curiosidade, mas também de conseguir negociar movimentos na carreira, mas que eram movimentos não só verticais, mas era realmente de sair de uma categoria para outra categoria, de repente sair de um canal específico e conhecer coisas novas. Então, eu fui sempre criando essa carreira de complementaridade e acho que isso determinou claramente, ou seja, no momento que a companhia teve que fazer uma aposta, era uma pessoa que já tinha uma visão bastante generalista e multicanal, multicategoria. Então já é um perfil interessante para um cargo de country manager, muito mais do que um especialista, né? Eu sempre fui muito mais generalista do que especialista. Considerando então toda essa experiência internacional, que somam aí 15 anos, o que você trouxe de lá que você aplica como líder ainda hoje? Acho que a principal coisa que eu aprendi, assim, com todos os anos de morar fora, é que não necessariamente o país onde você vai se, não sei, se formatar em relação a você. Ou seja, você, na verdade, que tem que se aculturar mais, né? Você tem que se adaptar mais à cultura e não esperar que todo mundo vai seguir o que você é ou como você gostaria de atuar. Então, para mim, essa questão de você realmente entender que aquele ambiente de trabalho, você tem que entender profundamente a cultura, entender as pessoas, entender a vida das pessoas e aí conseguir influenciar, para mim foi realmente um grande aprendizado. Eu bati de frente, ou seja, quando eu fui nos meus primeiros assignments internacionais, eu lembro que eu queria impor talvez um pouco, né? Ou seja, a forma de trabalhar, a forma de atuar, como que é a cultura. Eu aprendi muito rápido que eu tinha que, na verdade, me adaptar às culturas, obviamente, trazendo um pouquinho do meu gingado, ou o meu conhecimento de carreira, mas é uma coisa que eu trago até hoje, que é essa questão de estar constantemente me adaptando e aberto a novas culturas e me transformando, porque eu sei que nada é estático.
Muito bom. Toda essa experiência com certeza ajudou você, uma multinacional francesa que cresce cada vez mais aqui no Brasil. No início de 2021, então, você se torna CEO do Grupo L'Oréal aqui no Brasil. Sim. Qual foi o seu maior desafio desde então? Então, acho que o maior desafio, primeiro assim, eu fui o primeiro CEO brasileiro na L'Oréal Brasil, né? Então, acho que o primeiro desafio foi, eu me coloquei uma responsabilidade muito grande, né? No final do dia, eu estou abrindo portas e eu vou ser o primeiro a estar liderando a companhia e que isso seja realmente um caminho para que muitos outros e muitas outras também possam ocupar esse cargo. Então, acho que o primeiro desafio foi como eu também me senti relaxado com essa grande responsabilidade que eu tinha de tem que dar certo. Acho que essa Uhum. foi uma coisa que eu me coloquei como uma meta. E obviamente que o sentimento que eu tinha era que, por ser brasileiro e conhecer a cultura, e conhecer o país, e a linguagem, e os clientes, sei lá, e como jogar no Brasil, eu acho que isso trouxe também uma forma de como que eu poderia passar isso para a França, né? Ou seja, essa confiança de que o Brasil é um país que dá certo, é um país que pode crescer de forma acelerada. Então, acho que foi uma aposta interessante do grupo de colocar um brasileiro no Brasil. Foi uma grande responsabilidade que eu me coloquei também de que desse certo, mas acho que o grande desafio foi, apesar de ter 60 anos de L'Oréal no Brasil, é tentar mostrar para a L'Oréal um Brasil diferente, na perspectiva de um brasileiro que conhece a cultura, que consegue entender toda a nossa herança ancestral, etc., e como isso impacta o consumo. Então tem sido uma jornada incrível, né, de decodificar a cultura brasileira, explicar como isso impacta o consumo e trazer o Brasil de uma operação de puramente business para uma operação que realmente inspira o mundo, porque aqui tem muita coisa que a gente pode inovar e inspirar o Grupo L'Oréal. Muito bom. E o que mudou tendo você como um líder brasileiro nessa empresa que é global? Acho que a primeira coisa que eu falei é assim, eu sou apaixonado pelo Brasil, né? Acho que quando um líder é apaixonado pelo país onde ele está e apaixonado pela cultura e apaixonado pelo consumidor, acho que isso traz um nível de energia para afiliar e um nível de vontade de fazer as coisas de forma diferente, inovadoras, que faz muita diferença. Então, acho que essa questão da paixão pelo Brasil e querer que o Brasil que dá certo e ver o copo sempre meio cheio, independente dos desafios que a gente tem no Brasil, que são muitos, mas eu enxergo hoje que o potencial para a L'Oréal é enorme. Então, Uhum. acho que isso, somado à questão de conhecer essa energia que eu trouxe para o Brasil e demonstrar isso para o Grupo L'Oréal, acho que também teve grande influência nos resultados, mas também a forma como eles passaram a enxergar o Brasil. Mas tem alguma iniciativa que você pode dizer, que vocês adotaram desde então, que mostra a força do Brasil dentro do Grupo L'Oréal? Não, para mim, uma das grandes iniciativas que a gente teve no Brasil foi, apesar de serem marcas super desejadas e marcas que obviamente têm uma performance incrível, eu senti, quando eu voltei para o Brasil depois de alguns anos, que as marcas não estavam necessariamente super bem conectadas com o consumidor Uhum. brasileiro. Então, as pessoas compravam produtos da L'Oréal porque são produtos muito bons. Mas se a gente conseguisse se conectar emocionalmente de forma genuína com o brasileiro, apesar de serem marcas internacionais, a gente tem duas locais que são Miele e Colorama, mas o restante são marcas internacionais, eu achava que isso podia ser um grande acelerador de crescimento no Brasil. Mas para fazer isso, acho que o grande projeto mesmo que a gente fez foi reconhecer que a gente precisava representar o Brasil dentro da companhia. E que não adiantava só trazer perfis de universidades e pessoas para trabalharem que seguiam talvez um modelo ou um formato que a L'Oréal vinha atuando no Brasil ou até internacionalmente. Então, a primeira coisa foi realmente trazer uma plataforma de diversidade, equidade e inclusão real, né, de impacto real, onde a gente praticamente virou empresa de cabeça para baixo em relação aos perfis que atuam hoje na companhia, eliminando várias barreiras de recrutamento que a gente tinha no passado. Por exemplo, uma empresa multinacional sempre vinha fazer requisito a falar inglês. Uhum. Você coloca inglês, você tira 95% da população brasileira não pode trabalhar na L'Oréal. Uhum. Então, a gente fez um trabalho muito forte inicialmente de trazer essa diversidade para dentro da L'Oréal, e isso permitiu com que a gente mudasse então a nossa linguagem de produto, de comunicação, mas também os tipos de produto que a gente ia fazer e desenvolver no Brasil. Então, tinha vários produtos que a gente falava, para tal público, e o nosso consumidor interno falou assim, olha, também dá para usar aqui. Então, começou a abrir muito a nossa visão sobre que lançamentos, como fazer os lançamentos, como comunicar eles, etc. E como também se integrar com as comunidades que estão ao redor da L'Oréal, que acho que isso foi um primeiro grande impulso de, digamos, de uma certa forma, abrasileirar um pouco a L'Oréal. Sem perder, obviamente, a estratégia global, que é muito clara de marca, etc. Mas a gente conseguiu trazer uma carinha de Brasil para a filial. E o consumidor, quando sentiu isso e viu que os produtos falavam com eles, a linguagem estava adequada e que a gente tinha um trabalho social também super importante, aí você vê, então, a L'Oréal realmente começa a decolar. E a gente tem, então, uns 7 anos já de duplo dígito e eu não vejo a empresa desacelerando no curto prazo. Sensacional. É trazendo essa diversidade do Brasil para dentro da Não, é L'Oréal, entendendo, né? acho que é uma questão assim, é você entender que você está num país que tem que respeitar o país. E você tem que conhecer profundamente a cultura. E é um pouco aquilo que eu falei lá no início da minha carreira, que
eu entendi muito rapidamente que você tem que entender a cultura, você tem que entender a história, você tem que entender o consumidor. Não adianta querer você impor um padrão, né, ou querer impor um produto, isso já não existe mais. Principalmente na nova economia dos criadores, que você não tem briefing, né? As pessoas pegam o seu produto, usam e falam o que elas querem. Então, assim, a qualidade é importante, mas você trabalhar junto dos criadores, entender a cultura e saber como ter essa linguagem com eles, isso é fundamental. Ou seja, se uma empresa não tiver hoje, não sobrevive, né? Muito bom. A gente vai falar logo mais sobre essa diversidade de produtos, Sim. mas antes vamos falar um pouquinho do tamanho da L'Oréal aqui no Brasil e o peso que ela tem também no grupo, né, Marcelo? Aham. Conta para quem está nos assistindo quantos funcionários, onde funciona a operação da L'Oréal aqui no Brasil e também qual é o peso global, em que posição no ranking global o Brasil está. Então, a gente começa sempre falando primeiro a importância do mercado brasileiro de beleza, né? Então, o Brasil está sempre entre o terceiro e quarto maior mercado de beleza do mundo. Assim, isso não muda nos últimos anos. Isso depende muito da questão de câmbio, né? Então, Uhum, você tem Estados Unidos, China, Brasil e Japão. Estão sempre nessa briga uhum, dos top 4. Não acho que vai mudar isso no curto prazo. Então, partindo dessa premissa, o Brasil é um país super estratégico para o Grupo L'Oréal. E o nosso ranking interno, não posso abrir muitos detalhes, mas uhum, está muito próximo dessa realidade. É, mas o Brasil, acho que a grande discussão que eu tive também com o Grupo L'Oréal, quando assumi essa posição, não é falar só sobre crescimento, né? Ou seja, qual que é o papel real do Brasil na estratégia do Grupo L'Oréal? Então, por um lado, a gente pode falar, olha, sim, é um país emergente, apesar de que em algumas categorias a gente não é emergente. Quando a gente fala sobre cabelo e outras categorias como fragrâncias, é um país desenvolvido já, o Brasil. Mas é um país que ainda é visto num contexto de emergente com grande potencial de crescimento. Então, a resposta mais básica seria: o que se espera do Brasil? Crescimento sustentável. Na minha visão, é muito mais do que isso, né? Acho que o Brasil é um dos maiores hubs de inovação do mundo, né? Quando você pensa não só no ambiente digital, mas também de produto. No Brasil, hoje, a gente tem praticamente quase todas as tonalidades de pele, são 55 tonalidades de pele identificadas de 66 que existem no mundo. Os 8 tipos de cabelo que existem no mundo identificados, os 8 estão no Brasil. E eu posso também seguir isso por outras frentes também de beleza. Então, acho que o ponto principal que eu tentei falar para o Grupo L'Oréal foi: sim, a gente tem um papel importante de tamanho, de crescimento, a gente vai continuar, e é o resultado que a gente viu nos últimos anos. O Brasil impulsou o crescimento global, a gente cresce acima do crescimento global do grupo, mas, por outro lado, o Brasil virou um grande hub de inovação, não só de produtos, que também o consumidor é super exigente. Então, o que funciona no Brasil, a tendência é que funcione também internacionalmente. Mas quando você pensa no ambiente digital, no ambiente de criadores, influenciadores, venda de afiliados, etc., o Brasil, eu acredito que é um dos principais hubs mundiais para esse mercado no futuro. E o mercado está migrando para isso, né? Então, acho que o papel do Brasil vai ser cada vez mais estratégico, não só para o Grupo L'Oréal, mas acho que para a grande maioria das empresas de consumo. muito bom. E quantas marcas e divisões tem um grupo hoje no Brasil? Então, o grupo no mundo são 40 marcas, são 4 divisões de negócio. Aí eu vou contar um pouquinho as marcas Uhum. para ser um pouco mais específico, mas das 40 marcas globais que o grupo tem, 23 tem no Brasil agora. A gente acabou de lançar mais uma que é Miu Miu, a primeira fragrância feminina de Miu Miu. Então, como a gente está dividido? A gente tem uma divisão de consumo, que está em farmácias, supermercados, que tem marcas como L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Miele e Colorama, que são produtos que democratizam beleza. Não são acessíveis, mas democratizam, porque são altas tecnologias ou boas tecnologias que estão ao alcance do consumidor. Depois você tem uma divisão que chama Beleza Dermatológica, que é um trabalho muito forte com as associações de dermatologistas e com os dermatologistas em si, que é muito mais focada também em saúde e realmente com todo esse resguardo medical e médico, né? Uhum. E tem marcas como La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, para falar algumas. Depois tem a divisão profissional, que é a divisão onde a L'Oréal nasceu, que é com a parte de coloração. Então tem marcas como L'Oréal Profissional, Kerastase, Redken, Matrix, e agora a gente está trazendo para o Brasil Colorwall, que é uma aquisição que a gente fez no ano passado. E tem a divisão de luxo, que tem várias marcas icônicas como Lancôme, Yves Saint Laurent, Valentino, Armani, entre outras marcas de fragrâncias. Então, é um portfólio a gente praticamente atua em todas as categorias de beleza, em todas as faixas de preço. Então, Uhum. é uma estratégia muito interessante do grupo, porque ela permite com que qualquer volatilidade, se existe alguma Volatilidade, né? volatilidade exatamente global, ou de mercado, ou de alguma categoria ou de preço, a gente sempre consegue cobrir com uma outra divisão, com uma outra categoria. Então, acho que isso permite a companhia ter muita flexibilidade para atuar em momentos de crescimento e de aceleração, mas também momentos um pouco mais difíceis.
Muito bom. Tem alguma divisão que vocês vão focar nesse ano, que vocês veem como estratégico para o crescimento da empresa esse ano? Acho que todas elas, não tem, eu diria que o mercado tá super dinâmico no Brasil. Ele continua dinâmico, apesar de, a gente pode falar de fatores econômicos, mas a brasileira e o brasileiro, eles têm uma conexão com beleza que é fundamental, porque beleza para o brasileiro é felicidade, é uma emoção. Não é uma questão puramente de autocuidado, não é uma coisa tão mecânica, é uma coisa realmente que envolve sentimento. Então, eu não vejo o brasileiro deixando de usar produto de beleza. Então, ele pode, talvez, numa época, por exemplo, na época da pandemia, a gente viu uma aceleração muito grande de produtos de cuidado facial. Por quê? Porque a pessoa se via o dia inteiro numa tela e ela começou a enxergar coisas, talvez, que ela não enxergava antes. Então, uma ruga, uma mancha, alguma coisa, então, teve o boom. Passou essa pandemia, as pessoas voltaram a sair para a rua. Então, a questão da maquiagem, do cabelo, que é a grande expressão de beleza no Brasil é o cabelo. Muito mais do que maquiagem, do que pele, como na Ásia, né? Então, o que a gente percebe é que existem diferentes movimentos, não acho que tem alguma divisão que está acelerando mais. O que a gente vê sim é que a gente viu nos últimos anos a categoria de capilar e fragrâncias uma aceleração muito, muito grande no Brasil. Apesar de serem categorias, a categoria número um e 2, né? A categoria número um no Brasil é fragrâncias, 2 é capilar, e são hoje as duas categorias que mais crescem no Brasil. Porque agora o Brasil está passando por um momento que é a sofisticação. Então a penetração já aconteceu. Agora a mulher quer se sofisticar. Então são mais usos, mais frequência, novos produtos, novos gestos. Então companhias como a L'Oréal que inovam muito, ou seja, você vê uma grande dinâmica. E falando em novidade, o que a gente pode esperar de novidade esse ano? Eu vi que teve até uma parceria aí com o Diabo Veste Prada e Colorama, né? O Sei. que mais a gente pode esperar? Não, a gente vai, assim, a nível de lançamentos, a gente está trazendo muitos lançamentos para esse ano para o Brasil. É, o que eu diria que, façam esse comentário sobre a coleção de Colorama, acho que a gente está cada vez mais, como companhia, entendendo quais são os grandes movimentos culturais no Brasil. E culturais, não só questão de cultura, de cinema, entretenimento, mas é também de comportamento. Então a gente vê, por exemplo, acho que é claro para todo mundo a questão do emagrecimento, né, desse grande movimento das canetas hoje, que representam mais do que 15% das vendas hoje no canal de farmácias. Qual que é o impacto que isso tem para a indústria da moda, a indústria de alimentação, a indústria de beleza? É gigantesco. Então, vários dos lançamentos que a gente está trazendo hoje, a gente obviamente fala da parte técnica, científica, mas é como que eu me conecto com o consumidor falando a linguagem dele hoje. Então, se eu quero emagrecer rápido, qual que é o impacto que isso tem no seu cabelo e o impacto que isso tem na sua pele? Então, eu tenho que falar isso muito claro para você. Olha, você está fazendo isso, você vai ter esse impacto, mas eu tenho uma solução para você também. Então, você pode usar um produto da Vichy, que é o colágeno 16, ou para o cabelo, que é o colágeno 17. Isso vai te ajudar a passar por essa fase de emagrecimento sem ter um impacto negativo. Então, acho que a questão de novidades é isso. A gente vai ter grandes lançamentos em praticamente todas as marcas, mas o que a gente está mudando muito é a parte da linguagem. Então, a gente está cada vez falando mais brasileiro e cada vez falando mais a linguagem do que as pessoas realmente precisam, né? Ou seja, de forma muito clara e objetiva. E falando sobre impactos ou oportunidades externas, como você enxerga o acordo do Mercosul com a União Europeia? Isso vai impactar os negócios aqui no Brasil? A gente ainda não tem muito detalhe do acordo em si, mas acho que todo acordo que facilite a comercialização para a gente é super benéfico. Felizmente, a L'Oréal hoje, praticamente 95% da produção dos produtos que são vendidos no Brasil são feitos no Brasil. Acho que o próprio ecossistema do Brasil, dos últimos anos, a parte impositiva e a complexidade fez com que a L'Oréal tivesse que produzir no Brasil, mas também pelo tamanho do mercado e o continente que é o Brasil, faz total sentido produzir aqui. E então, acho que aqui talvez possa facilitar, mas eu não acho que vai ter um grande impacto para a gente, né? Acho que qualquer comércio que seja justo é super benéfico. O que pode sim facilitar é que o Brasil possa exportar mais, né? Acho que hoje para o Brasil não é tão fácil exportar do Brasil para outros lugares do mundo, pela questão impositiva, mas acho que isso sim pode facilitar muito, mas também pode agilizar alguns processos que hoje talvez ele está super otimista com possíveis benefícios. E o Brasil exporta para onde hoje? Então, o Brasil exporta muito pouco. Acho que a gente tem uma das maiores fábricas do mundo estão aqui no Brasil, mas a gente acaba consumindo tudo que a gente está produzindo. Então, inclusive, a gente tem vários projetos de expansão, porque a gente vem crescendo duplo dígito. E então, hoje a gente exporta uma parte muito pequena e só mais para países da América Latina. E falando agora de e-commerce, o quanto ele representa para o negócio hoje no Brasil? Acho que ele está bem aquém do que deveria ser. Eu diria que acho que o mercado de e-commerce ainda vai. Eu te dei alguns números que hoje o mercado de e-commerce deve estar crescendo aproximadamente, pelos números que a gente vê, em torno de 3 a 4 vezes o mercado offline. Ou seja, acho que o brasileiro ainda está descobrindo comprar no e-commerce. Acho que ele estava muito acostumado durante a pandemia e pré-pandemia a comprar digital, ou seja, no digital, comprar a parte mais de eletrônicos.
Então, a parte mais de bens de FMCG, né, que a gente fala de consumo, é algo novo para o brasileiro, mas está crescendo num ritmo que é super acelerado. Então, o Grupo L'Oréal hoje, dos dados que já são públicos, a gente já está muito próximo dos 30% de vendas em e-commerce. O Brasil não é diferente, mas eu acho que o Brasil tem uma tendência de ser ainda maior do que o global. E a razão pela principal é que o varejo no Brasil de beleza, se eu comparar com outros países da região ou do mundo, ele é subdesenvolvido. Então, mas por outro lado, tem um consumidor que está super ávido a comprar produtos de beleza e continuar se sofisticando. Então, eu acho que num determinado momento, as plataformas digitais vão conseguir saciar essa necessidade do brasileiro. Eu não acho que o varejo vai conseguir ir tão rápido quanto a vontade, né, essa voracidade de consumo. Então, eu acho que o varejo offline vai continuar crescendo, se sofisticando. Acho que tem muito espaço para que isso aconteça. E eu venho desafiando muitos varejistas a realmente investir para que a experiência de compra no offline seja muito boa, porque o consumidor quer ainda experimentar produto, tocar, sentir ele. Uhum. Mas eu vejo que num país de dimensão como o Brasil, quando a gente percebe também que a economia está acelerando muito no interior, né? A gente fala sobre o agroluxo, Uhum. que é uma coisa que está crescendo de forma absurda, tem vontade de consumir. Então, acho que as plataformas digitais, se fizeram um trabalho bom de experiência, de preço, sabe, de sortimento, acho que tem um potencial gigantesco no Brasil. Então, eu diria no Brasil que daqui a alguns anos o e-commerce pode ser mais do que metade do negócio. Onde é que vocês estão apostando hoje? No físico? Não, no físico, a gente já teve experiências de tentar fazer varejo, assim, a L'Oréal, acho que uma coisa muito bacana da L'Oréal é que a gente testa absolutamente tudo. Uhum. Só que a gente tem sempre essa cultura de errar rápido, né? Você já testa e se errar, erra rápido e muda, né? Então, a L'Oréal não é uma empresa de varejo. A gente não conhece varejo, a gente pode ter algumas experiências, como algumas marcas como Aesop, Uhum. etc., mas não é o nosso core, né? O nosso core é fazer produtos muito bons e que isso chegue o mais rápido possível para o consumidor, sempre trabalhando com parceiros. Então, a gente tem algumas experiências de venda direta para o consumidor, mas a gente sempre acaba confiando muito em quem sabe fazer isso melhor do que a gente. Então, eu diria que a gente vai continuar trabalhando nos canais que a gente trabalha hoje. Sim, a gente tem vários projetos com alguns parceiros para tentar sofisticar um pouco mais o ambiente de venda de beleza e as plataformas digitais que, obviamente, estão conseguindo trazer uma penetração e distribuição muito grande. Então, acho que vai muito mais por esse caminho. E tem um novo grande caminho, que é o caminho dos afiliados, né? A gente diz que existe uma nova economia que está surgindo, já surgiu, na verdade, né? Que dos influenciadores acabaram virando os grandes criadores de conteúdo, que são os nano e micro influenciadores, que são, hoje no Brasil, mais de 20 milhões. E vai ter um momento que esses criadores vão querer monetizar. E como você vai monetizar? É através de recomendação de produtos. E se você conseguir vender, você recebe uma comissão da marca. Então, tem uma coisa que está em ebulição, ou seja, acho que o mercado vai mudar por completo. Talvez essa mesma conversa daqui a 5 anos vai ser uma L'Oréal completamente diferente de hoje e o mercado vai ser completamente diferente. A velocidade com que está acontecendo isso com o mercado de criadores e com a chegada dos agentes de AI é impressionante. Amanhã você vai ter um agente, você vai estar falando com ele e falar, olha, como que tá minha pele? Ah, deixa eu ver no seu telefone. Ah, você deveria comprar isso e isso. Ah, pode comprar, manda para minha casa. Uhum. Então você não vai nem ter interação com o varejo mais, né? Ou seja, o mercado vai mudar radical, é por isso que você tem que estar aberto a ser uma startup em grande escala. Muito bom. Mas hoje, como Hum. é que vocês estão trabalhando com a IA? Dentro da empresa, no e-commerce, enfim? A IA, ou seja, já é uma parte super integral da companhia já faz alguns anos. Toda essa parte de IA na parte de você conseguir ter o que a gente chama de virtual try-on, de testar produtos, ter diagnóstico, etc. A gente já fez uma aquisição há alguns anos atrás do Modface e a gente já vinha trabalhando com isso. Depois teve toda a entrada de AI para agilidade de processos, de informações. Inclusive, a gente tem um chat GPT interno, por uma questão, obviamente, de confidencialidade de dados, ou quando a gente quer fazer algum tipo de análise, etc. A gente, por enquanto, prefere trabalhar num ambiente mais seguro, mas a gente está chegando num ponto agora de que AI para a gente, por exemplo, na parte de desenvolvimento de campanhas, vamos fazer de conta que eu lanço um produto e eu entrego o produto para criadores. E, Uhum. de repente, em uma semana eu tenho milhares de vídeos e horas de conteúdo. E eu quero pegar isso e desenvolver uma nova campanha. Eu não posso, não dá tempo de eu falar com uma agência e brifar e analisar os vídeos, eu tenho que utilizar AI. Então, a gente está no momento agora que a gente está testando em absolutamente tudo, ou seja, já faz parte integral da companhia, já tem departamentos de AI, mas também vem uma questão do que é legal da L'Oréal, que a gente sempre fala que você tem que ser ao mesmo tempo o poeta e o fazendeiro, né? Então, o poeta é essa pessoa que tem que ser visionária, enxergar o futuro, para onde a gente vai, que é um pouco do que eu conversei com você agora, mas ao mesmo tempo botar a mão na massa, botar a mão na terra e fazer a coisa acontecer. Eu, por exemplo, hoje, eu praticamente uso o dia inteiro AI, o dia inteiro. Eu estou o dia inteiro fazendo pesquisas, entendendo como funciona. Por exemplo, outro dia, quando saíram os resultados do Grupo L'Oréal,
Em vez de eu ficar lendo o relatório da L'Oréal, eu imediatamente entrei no chat GPT e falei assim, vem cá, qual que é a visão dos analistas financeiros sobre a performance da L'Oréal no primeiro trimestre? Uhum. Pum. E como foi a performance do Brasil? Pum. E o que você acha que estão os ângulos onde a gente poderia acelerar com base na cruzando a L'Oréal contra os concorrentes, tá? É impressionante. Então, assim, mas tem que ter essa curiosidade, né? Acho que, por um lado, você tem que manter o negócio funcionando adequadamente e inovando e, obviamente, sempre seguindo em frente, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter essa vontade de desafiar o status quo. E eu falo isso porque eu me lembro que eu saí de uma reunião ontem com o comitê executivo onde não teve agenda. Foram 2 horas de discussão sobre, galera, e agora? Para onde a gente vai? Super aberta a discussão. E a gente decidiu lá que tinham 2, 3 frentes estratégicas para o Grupo L'Oréal. A gente falou, bom, mas para cá eu preciso ter os melhores talentos. Quem que é a pessoa? Tal pessoa. Então já criou 3 frentes de trabalho de projetos que hoje a gente não tem a mínima ideia de onde vai dar, mas a gente sabe que isso é o certo, né? Então, ter esse sentimento do qual que é a tendência, para onde vai o mercado, acho que é um fator que a gente valoriza muito na L'Oréal. E nessas reuniões globais, você vê o Brasil caminhando junto com as outras operações na Europa, na América do Norte, enfim, em questão de IA? Eu Estamos muito vejo. para trás ou não? Não, eu vejo o Brasil ao contrário. Eu vejo o Brasil. O Brasil é um país que, por ser muito curioso e por ser um país muito criativo, né, que a gente tende a falar de forma um pouco pejorativa do Brasil, quando a gente fala, o brasileiro tem jeitinho, né, tem jeitinho para tudo. Eu acho que não é jeitinho para tudo. O brasileiro é muito criativo. E o brasileiro tem uma cultura muito de estar aberto para inovação e coisas novas. Então eu enxergo que toda essa adoção de, quando a gente fala sobre advocacy, quando a gente fala sobre inteligência artificial, quando a gente fala sobre e-commerce, etc., e eu comparo o Brasil, inclusive com outros países latinos e com outros países do mundo, eu vejo que talvez alguns países da Ásia, talvez como Indonésia, talvez como Vietnã, talvez tenha esse mesmo tipo de aceleração, mas eu não vejo muitos países do mundo que têm essa velocidade e capacidade de transformação que o Brasil tem. Eu Uhum. te diria que eu estou há 6 anos na liderança da L'Oréal Brasil. A empresa já deve ter mudado umas 4 vezes de cara completamente. A gente virou uma empresa de cabeça para baixo 4 vezes. E respondendo talvez uma das primeiras perguntas que você me fez, são 3 mil colaboradores que sabem que se você não tem flexibilidade, curiosidade e agilidade para se adaptar à mudança, você está na empresa errada, né? A gente é uma empresa, a gente se autodenomina uma startup mesmo de tecnologia e produtos, né? Tanto que a gente fala que a gente é uma beauty tech, né? A gente não é uma empresa só de beleza. Mas é isso, se você está com vontade de trabalhar numa empresa que é uma startup enorme como a L'Oréal, com marcas que são espetaculares, é o lugar certo. Agora, não é uma empresa engessada de processos, não, a gente não é esse tipo de empresa. Falando ainda de resultado, para a gente fechar esse último bloco sobre negócios, estamos falando de uma empresa que globalmente faturou cerca de 300 bilhões de reais. Qual a expectativa para esse ano no Brasil? Quanto que o Brasil cresceu no último ano? E qual a expectativa para esse ano? Que teremos eleições, Copa do Mundo, isso vai impactar? Eu sempre digo que, enquanto tiver a oportunidade de ganhar participação de mercado, qualquer fator macroeconômico ou externo é irrelevante. É, e é uma forma de cortar qualquer tipo de muleta ou discussão sobre o mercado está mais difícil ou menos difícil. Acho que o consumidor está aí, ele está consumindo e a gente tem espaço para ganhar participação de mercado. Então, eu não acho que as eleições ou qualquer outro tipo de movimento vai mudar a nossa estratégia. Fora que a maioria das decisões estratégicas que a gente toma como companhia, elas são de médio e longo prazo, né? Então, e a gente não muda por fatores de curto prazo ou qualquer mudança de lei, etc. Então, aqui tem uma visão muito clara do que a gente quer e a gente faz os investimentos nesse sentido. Em relação a expectativas, acabaram de sair os resultados do Grupo L'Oréal no primeiro trimestre, acho que foi bem acima das expectativas do mercado. A gente cresceu bem acima do mercado global, acho que os números, acho que o crescimento orgânico, se não me engano, é 7,6 e o crescimento like for like foi de 6,7, que foi acima da expectativa dos investidores, o que trouxe bastante fôlego, né, para a L'Oréal e certeza de que a gente está num ano muito bom. E nesse âmbito, o Brasil deve crescer, assim, a gente tem sempre essa tendência de crescer pelo menos 2 vezes o que o grupo cresce. Então, como que a L'Oréal funciona? A L'Oréal funciona que ela sempre tem que crescer pelo menos entre 1,5, 2 vezes o mercado global. E a L'Oréal Brasil, a gente colocou como uma meta que a gente tem que crescer de 1,5 a 2 vezes o que a L'Oréal cresce no mundo, né? Então, ou 4 vezes mais do que o mercado global. Então, a gente está em linha com esse objetivo. Muito bom. Agora a gente está indo para o nosso último bloco, que é sobre eleições de liderança. Sim. E para começar, vamos falar sobre NR1, até porque existe a expectativa neste mês Sim. dela entrar em vigor. O que muda na prática em uma empresa no tamanho da L'Oréal com essa nova norma?
Assim, de mudança, eu não sei se traz uma mudança, acho que ela traz uma certeza que a gente está no caminho certo, porque é, a gente não espera ter normas ou leis para fazer o que é certo, né? Ou seja, você cuidar dos seus colaboradores é uma coisa que todas as companhias deveriam fazer. Então, a gente tem vários programas como Share and Care, que já tem, acho que, se não me engano, acho que mais de 10 anos que já existe esse programa no Grupo L'Oréal, que fala sobre vários benefícios e cuidados e coisas que a gente oferece para os nossos colaboradores, que leva em conta também vários aspectos de diversidade, equidade, inclusão, porque a gente tem uma coisa que a L'Oréal faz muito bem, essa frente de ser uma empresa super inclusiva. Inclusive, nossos programas de inclusão têm mais de 20 anos, o que foi bastante disruptivo para o mercado. E a questão, talvez algum dos elementos que a gente trouxe nos últimos anos, que talvez foi uma temática que foi mais falada, foi a questão de segurança psicológica, e é uma coisa que a gente adotou há alguns anos. Inclusive, existem vários programas que a gente chama de Simplicity dentro da companhia, que é para realmente fazer a empresa ser mais simples, mais inclusiva, mais respeituosa. Então, para a gente vai ser simplesmente analisar a norma e a gente tem certeza que a gente está bem à frente da norma, né? Então, a gente às vezes usa as normas mais como um direcionamento e vê se tem alguma coisa que a gente pode ainda melhorar, mas a gente sempre está se questionando o que que a gente pode fazer de melhor, né? Então, a gente não espera normas para criar esse ambiente. A gente sabe que times engajados e times motivados, no final isso se transforma em performance, né? Então, Uhum. acho que para a gente vai ser algo bastante suave, não vai ser impactante. Em relação à diversidade, existe alguma meta da L'Oréal? A gente pode falar sobre diversidade, equidade e inclusão, mas para mim é uma questão de dois aspectos de líder, né? Primeiro assim, se você tem que respeitar o país onde você está. Se você está num país diverso, você tem que ter um time diverso. Então, para mim, você fala sobre diversidade, equidade e inclusão, para mim é respeito, ponto. E eu sou bastante duro nesse aspecto de que um líder que não entende isso não tem que ser líder, não pode ser líder, porque é uma questão de respeito. É, e depois a questão de diversidade, quando a gente fala sobre meta, sim, a gente tem que às vezes ser um pouco mais enfático ou mais incisivo em relação a algumas mudanças. Há alguns anos atrás eu diria que a liderança do Brasil não era tão diversa. A gente sempre foi muito avançado na parte de gênero, né? Então, Uhum. tanto que a liderança da L'Oréal Brasil, 55% são mulheres e 45% são homens. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre questões de público LGBT, mais de 15% da companhia hoje se autodeclara, o que é muito forte, não só o número em si, mas é você se autodeclarar, sabendo que existe um ambiente de segurança para você poder falar sobre isso. Sobre lideranças negras, a gente já está ultrapassando mais de 25% de lideranças negras e já está chegando a 45% de colaboradores que se autodeclaram negros e pardos. Talvez um dos pontos que a gente teve que fazer um trabalho um pouco mais forte nos últimos anos foram pessoas PCD, ou seja, pessoas com Uhum. deficiência, que existe uma lei no Brasil, que é a questão dos 5%, e não é fácil, porque você poderia cobrir facilmente, talvez tampando a vista um pouco e falando, ok, vou colocar em algumas funções que não são tão relevantes ou estratégicas na companhia. E a gente decidiu que não é isso que a gente queria. A gente fez um trabalho muito, muito forte. Ano passado a gente chegou a 6% já. E a gente acha que, a gente sempre fala que diversidade atrai diversidade. Porque uma pessoa que se sente segura na L'Oréal vai falar para pessoas que têm talvez o mesmo tipo de desafio para integrar uma empresa como a L'Oréal. Então, eu diria que na parte de indicadores a gente está indo muito bem, mas cada vez que a gente evolui com um, a gente quer fazer ele ainda maior. Então, no caso do Rio de Janeiro especificamente, a gente está num solo muito sagrado, né? Que a gente está na região da Pequena África, onde tem o Cais do Valongo, que infelizmente nas escolas ainda não se fala muito sobre isso, mas foi um dos maiores portos, né, de chegada de escravizados no Brasil, no Brasil não, do mundo, no Brasil, foram mais de 1 milhão de pessoas que chegaram lá, e não se fala sobre isso, é uma história que a gente quis apagar, né, no Brasil, porque a gente só quer falar sobre o Rio de Janeiro, o Brasil, que é bonito, né, mas essa é uma história que é importante para o Brasil. Então a gente decidiu adotar essa região, a gente falou, olha, a gente vai dar visibilidade para a Pequena África, para o Cais do Valongo, até porque lá foi a região onde surgiu o samba, surgiu o carnaval, e tem uma ancestralidade, um peso tão importante para o Brasil que tem que ser falado. Então, o que tem lá? Então, tem, por exemplo, a Fundação Darcy Vargas, que é uma escola que ajuda a comunidade da Providência. Então, como que a gente ajuda a Darcy Vargas? Como a gente ajuda e dá visibilidade para a Pequena África? Como que a gente começa a falar com a comunidade da Providência, com algumas ONGs que estão lá dentro, porque a gente tem que quebrar esse muro que existe entre os dois lados. Então é muito interessante, porque hoje existe um ecossistema onde você tem o prédio da L'Oréal, a 500 metros você tem a favela da Providência, a 200 metros você tem a Pequena África, e a gente acaba fazendo feiras de empregabilidade, chamando várias empresas do Rio de Janeiro para ajudar a criar empregabilidade naquela região. Então hoje, se você perguntar para alguém dessas comunidades, eles falam assim, a L'Oréal é minha amiga, ou seja, tá junto comigo e tá querendo transformar. E a nossa ideia é fazer a mesma coisa onde está a fábrica, onde está o CD, onde estão nossos laboratórios. Mas a ideia aqui é tentar motivar o mercado a que, se cada empresa no Brasil parar de delegar
só para o terceiro setor e para o governo toda a responsabilidade de cuidar da comunidade, acho que as companhias concentrando os recursos, que tudo que eles fazem em relação de propósito, pegando comunidades específicas, a gente pode fazer uma mudança muito grande. Então, a gente no final do dia está querendo montar um case, né, que não é para falar bem da L'Oréal, mas assim, ó, isso funciona. Pega uma região, trabalha educação, empregabilidade, ajuda, e você vai ter um impacto muito positivo. Muito bom, cada um fazendo sua parte, Cada um o fazendo a sua parte. impacto A gente não pode chega delegar muito esse mais tipo de rápido, né? responsabilidade. A gente não pode delegar que o Brasil seja mais diverso delegando, ou que o Brasil seja mais inclusivo delegando, ou que a pobreza ou a empregabilidade delegando. A gente tem que ter um papel atuando. E isso, no final do dia, tem um impacto no business. Porque, de novo, o consumidor acaba enxergando isso, ele vai enxergar isso no médio e longo prazo. Talvez no curto prazo não, mas eu amanhã eu vou comprar de empresas que eu realmente sei que têm propósito, que fazem as coisas certas. E no final do dia também o colaborador da L'Oréal tem muito mais orgulho. Ou seja, tem colaboradores hoje, você fala, qual que é o motivo de maior orgulho de trabalhar na L'Oréal? São as marcas? Não, é o propósito. Então acho que isso no final do dia também é uma marca importante que a gente está deixando aqui nessa gestão. E falando ainda sobre liderança, Marcelo, quero entender como é que você lidera a sua agenda de CEO. Você consegue colocar um limite ali no final? Você tem algum hobby específico? Como é que Sim. você cuida da sua saúde física e mental? Então, eu vou falar primeiro assim, acho que a L'Oréal fez um movimento muito bom, a gente falou agora um pouco sobre a NR1, mas a L'Oréal, por exemplo, ela tem algumas políticas por exemplo, segunda-feira de manhã, não pode marcar reunião. São regras que a gente coloca, né? Então, segunda-feira de manhã é o dia para você fazer o planejamento da sua semana. Ou todo final de semana você tem que se planejar. À tarde, obviamente, você pode ter reuniões. A gente também tem um acordo na L'Oréal que as reuniões não podem ter mais de 45 minutos. Então, para você ter no mínimo 15 minutos de intervalo próximo depois de uma outra reunião. A gente não marca reuniões depois das 6 da tarde. Não pode marcar reuniões na hora do almoço. A não ser que você queira fazer um working lunch, mas você não pode bloquear a agenda. E sextas-feiras à tarde, as operações da L'Oréal terminam sexta-feira às 3 horas da tarde. E a última coisa é que a gente só pede para os colaboradores estar na L'Oréal 3 vezes por semana. Outras 2 vezes você não precisa estar na companhia. Então, assim, é um nível de flexibilidade, mas é uma questão é um respeito tão grande pelo colaborador, mas também tem uma questão de responsabilidade. Então, eu respeito você, eu te dou toda essa flexibilidade, mas eu espero que você também faça isso use isso de uma forma correta, né? Então, acho que é uma relação de adultos muito bem gestionada. Então, isso permite com que você possa ter uma boa qualidade de vida, né? Você acaba priorizando aquilo que é importante, você não perde tempo com reuniões que são ineficientes, e aí vem também um pouco o meu lado fora do trabalho, ou seja, eu quero ter tempo de qualidade com minhas filhas, com minha esposa, ou seja, com minha família e amigos. E eu também sou praticante de esporte, então acho que a disciplina do esporte, do triatlon que eu faço, etc., me ajuda muito no trabalho, porque no esporte você também, quando faz um esporte de performance, endurance, você traça uma meta e você se planeja e vai executando. Então, eu sou muito eficiente na parte de execução de agenda, ou seja, é realmente tá na minha agenda o que é essencial e eu sou muito, como se diz, muito focado com os tempos, né? Então, eu respeito muito os tempos e com os colaboradores também. Então, acho que acaba fluindo, acaba tendo essa grande convergência, digamos, entre vida pessoal e trabalho na forma como eu atuo, né? Às vezes eu levo bronca em casa que minha esposa fala assim, bom, aqui você não é CEO, né? Então, na verdade aqui você só tem alguma participação nos votos aqui, de algumas decisões, mas eu acho que existe tanta coisa em comum, né, entre o lado profissional e pessoal. Acho que eu pego muitos aprendizados de ambos os lados e tento aplicar de uma forma para ter uma vida com melhor qualidade. Muito bom. Marcelo, nosso tempo acabou, por isso que eu estou indo para a nossa última pergunta. Sim. O bate-papo está ótimo aqui, mas a agenda de CEO a gente sabe que é apertada, né? Então, para fechar a nossa entrevista, tem algum conselho de algum líder ou até mesmo de algum familiar que te marcou como líder e que te guia até hoje também como CEO? Eu tive um líder que talvez ele foi muito exigente comigo lá atrás. E uma vez eu perguntei para ele, né, por que você exige tanto de mim? Ele falou assim, cara, porque eu acho que o ser humano, a gente sempre pode mais, né? Tem que encontrar a melhor forma de você fazer isso, mas acho que as pessoas você sempre tem que descobrir aquele gatilho na pessoa que você fala assim, ok, se eu ir aqui, eu sei que a pessoa vai por mais, né? Acho que esse é um mantra que eu sempre tenho de saber. Eu sempre olho para a pessoa e falo assim, bom, como que eu me conecto? Como que eu conheço mais profundamente a pessoa para eu conseguir descobrir esse lugar de poder ativar esse máximo da pessoa, né? Eu tenho essa questão um pouco da maximização do potencial humano. E outro conselho, acho que eu tenho escutado muito é essa questão realmente de você talvez conhecer a pessoa além do profissional, né?
uma vez eu me surpreendi muito com um líder na L'Oréal, que ele fez algumas entrevistas quando eu estava na Argentina, e ele pegou meu comitê executivo, ele entrevistou cada um deles por 15 minutos. E na hora que ele foi fazer o debrief, um pouco dessa conversa comigo, ele trouxe alguns aspectos das pessoas que eu pensei, não é possível que eu trabalho com essa pessoa há 3 anos e eu não sabia disso. E o que foi interessante é que esses fatores que ele descobriu foram os que criaram essa conexão emocional extra, e que fez com que as pessoas de repente se abrissem mais, contassem mais, e onde você consegue então performar ainda melhor. Então, acho que para mim tem essa questão muito, acho que nos últimos anos, essa questão de me aprofundar um pouco mais em conhecer as pessoas no aspecto que vai além do profissional, e como descobrir qual que é aquele mote da pessoa para que ela consiga então entregar a máxima performance, porque acho que depois de tantos anos na carreira de liderança e como CEO, etc., acho que o que me traz mais prazer hoje não é só a performance do mês ou do ano, etc., mas eu acho muito bacana quando, às vezes, eu tô com minha esposa ou conversando com alguém, eu falo, olha, tal pessoa que estava comigo, você lembra? Olha o cargo que ela está ocupando agora no Grupo L'Oréal ou em outra empresa que eu trabalhei, onde ela chegou, né? Que eu falo que um bom líder é aquele que está contratando o seu chefe, né? Então, se a gente conseguir encontrar essas pessoas e desenvolver esses potenciais, acho que é muito bom para a companhia, mas é o que te traz satisfação, né? No final do dia. Marcelo, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigado, você. Quero aproveitar e desejar muito sucesso para você e para todo o time do Grupo L'Oréal. Até a próxima. Até a próxima pauta. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!